Quem faz a, quem faz a prece para nós, por favor? Uma prece rapidinha, para a gente Vou conectar. fazer para acalmar o meu coração. Amado Mestre Jesus, espíritos amigos que aqui estão neste momento, mentores deste estudo da manhã de domingo, rogamos a assistência carinhosa de Jesus e dos amigos espirituais para que o nosso estudo transcorra na paz, na harmonia e que possamos, Senhor, tirar daqui os melhores ensinamentos para a nossa prática diária. Ser conosco hoje e sempre, que assim seja. Sim, sim. Que assim seja. Então, vamos lá, né? Hoje começamos sobre a Índia. Falando anteriormente sobre os egípcios, essa ordem que Emmanuel coloca, ela tem uma didática toda especial para a gente entender a chegada desses aqueles que foram degradados de capela, estão chegando aqui como um grande povo, uma grande massa. Claro que não foi de uma hora para outra, né? Isso foi aparecendo, isso há cerca de 20 mil anos, né? Então, quer dizer, não foi uma migração de hoje vai todo mundo para lá. Isso não existiu, né? Mas foram vindos de forma gradual. E sem nomes, né? Na verdade, você vai constituindo povos sem dar ainda, esse aqui é um egípcio de lá. Não, o egípcio é uma nomenclatura para cá, né? Para a terra. Os hindus é para cá. Então, quer dizer, a nomenclatura, ela se adequa conforme a necessidade do lugar, do ambiente, do formato que esse povo se organizou. Então, chegando aqui, os capelinos tiveram também a contribuição do povo daqui, né? Então, nós não tivemos, eles não tiveram aqui numa terra sem ninguém, né? Tínhamos os asiáticos e os africanos, já como povos originários. Então, todos os dois contribuindo tinha já condições de contribuir com a evolução. O pessoal chinês, os asiáticos em si, estão dando até hoje a contribuição que eles podem, que são originários, mas hoje é muito misturado, né? O povo hoje se mistura, então essa é a condição boa, né, que nós temos é de poder nos somar um com o outro. Então, aquele povo que era bem característico vai se modificando, apesar que ainda há resistências culturais, né, que fortalecem as condições de cada povo. Então, isso vai dando caracterização, como nós temos até hoje, né? Então, vamos fazer a primeira leitura da organização hindu sobre a Índia e vamos comentando aí juntos. Quem vai fazer para nós a leitura? Considerando que a Índia está ali também no continente oriental, nos continentes orientais, né? Que é a parte oriental do planeta. Nós somos como ocidentais, então nós estamos falando de um povo oriental, né? Vamos lá? Quem lê para nós? Paulo está com o microfone aberto aí, já podia falar, né, Paulo? Vamos lá, Paulo.
Você está com o Paulo, microfone aberto aí, já pode ler, né? Já para nós, é com a sua voz bonita aí. a voz Não, do, voz bonita é o Perinha. a voz do Brasil. Vamos lá. A organização hindu. Dos espíritos degradados no ambiente da Terra, os que se gruparam nas margens do Ganges foram os primeiros a formar os pródromos de uma sociedade organizada, cujos núcleos representariam a grande percentagem de ascendente das coletividades do porvir. As organizações hindus são de origem anterior à própria civilização egípcia e antecederam de muito os agrupamentos israelitas, de onde sairiam mais tarde personalidades notáveis como as de Abraão e Moisés. As almas exiladas naquela parte do Oriente muito haviam recebido da misericórdia do Cristo, de cuja palavra de amor e de cuja figura luminosa guardaram as mais comovedoras recordações, trazidas na beleza dos Vedas e dos Upanishads, acho que é Upanishads. Foram elas as primeiras vozes da filosofia e da religião no mundo terrestre, como provindo de uma raça de profetas, de mestres e de iniciados, em cujas tradições iam beber a verdade os homens e os povos do porvir, salientando-se que também as suas escolas de pensamento guardavam os mistérios iniciáticos com as mais sagradas tradições de respeito. Bom, primeiro localizar geograficamente aqui de uma região que nós estamos conversando, né? Fala aí do Ganges, mas a gente sabe que tem um outro rio lá que chama Indo, né? Que é do norte da Índia e que são importantes para o Paquistão, para a Índia, né? Para aquelas regiões ali. Então, uma comunidade ela se reúne ao longo dos rios, né? Sempre todo mundo busca os rios por causa da água. Então, é natural isso. Aqui em Berlândia também, né? Foi ao lado do Berabinha, perto do Berabinha, Fundim, Patrimônio, né? Então, a tendência é buscar realmente proximidade com os leitos, com os córregos, né? Por quê? Facilidade, porque não tinha água tratada ou encanada, né? Então, hoje você tem essa evolução, né, acentuada. A questão urbana, da organização, da ocupação antrópica do homem, então favorece esse tipo de organização para facilitar. Eu vejo muito no plano espiritual também tem essa preocupação, gente, a água, o trato da água, né? Você vai lá em Nosso Lar, você vê que existe abastecimento, existe uma organização. Então, nesse ponto aqui, ainda não se tinha nada. Então, estava tudo muito... Eles que estavam vindo de planos organizados, né, que já tinham socialmente tudo isso, chegaram aqui com essa desorganização, mas tinha vários tipos de comportamento desse povo que veio. Então, por isso que foram se dividindo em grupos de pensamento. Então, nós estamos também hoje divididos por grupos de pensamentos. Por exemplo, a classe que acredita na doutrina espírita, a classe que acredita no catolicismo, no hinduísmo, no islamismo, enfim, no cristianismo em geral. A gente vai encontrar divisões de pensamentos. Enquanto o homem estiver dividido, é porque ele não está unificado. Então, a tendência, dentro do próprio espiritismo, né, há divisões, por isso que se fala tanto por Bezerra, no movimento espírita, de movimento de unificação, exatamente não é para todo mundo uniformizar, não é nada disso, mas sim para conduzir o pensamento por uma verdade inquestionável, né? Uma verdade que você pode viver nela, você pode sobreviver nela. Então, é isso que nós estamos fazendo. Então, encarnamos para isso,
Então, ora a gente encarna numa sociedade organizada, ora a gente encarna numa sociedade que tem que se organizar. Então, os capelinos vieram para cá com a roupa do corpo, né? Nem com a roupa do corpo. Não, tiveram que fazer a roupa ainda. Então, isso pode acontecer e vai acontecer com a nossa civilização, que uma hora a coisa estoura, né? A coisa não dá mais para seguir e divide. Então, essas divisões são devido ao pensamento. Onde eu estou? Onde você está pensando? O que você está pensando? Eu estou pensando só em bobeira. Então, você está realmente nesse planeta, nesse mundo de vibração inferior. Então, o que você está? Não, eu penso na socialização das pessoas, na moralidade, no crescimento. Então, é diferente. Então, a gente tem aqui um exemplo claro, que são os hindus. A gente viu a personalidade dos egípcios, que eram muito moralmente desenvolvidos, inteligentes, mas com orgulho imenso. E aqui continua o orgulho. O grande problema desses povos foram o isolamento. Então, quando você se comunica, tem um crescimento, você aprende com o outro. Então. Mas quando você insula, você constitui aquela raça, aquele comportamento, aquele pensamento muito engessado. Então, o engessamento das ideias é ruim exatamente pelo próprio crescimento nosso. Por isso que nós temos que ser flexíveis, né? Nós temos que saber ouvir. Eu penso assim, eu sou assim, tá bom. Você cuidado com isso. Cuidado, porque isso aí pode te levar ao mal maior. São cristalizações de ideias. Quando o indivíduo cristaliza muita ideia, ele tem dificuldade de melhorar, de progredir. Então, é preciso dar abertura. Então, por isso que nós estamos aqui em grupo, bem versátil, porque isso dá certo, isso progride, né? Então, a gente põe o que acha que não é questionado, não. Acho que todo mundo aqui tem direito de falar o pensamento que ele acha, e ele ouvir, e pensar de novo, repensar, isso que é evolução. Então, esses degradados para cá, na Terra, foram se agrupando nas margens dos Ganges, que é o rio hoje muito sujo. Esse rio, como o indiano não tem cuidado, não tem esgoto, ligações de esgoto, né, de tratamento, não tem. Então é jogado tudo no rio. E ele é um rio sagrado. Complica mais ainda, porque o povo vai lá para entrar nele para se curar. É um problemão, porque sujeiras e sujeira num rio desse, imagina, cheio de bactérias, cheio de doenças, né? Então, é complicado. Acaba esse povo sendo mais resistente que a gente, né? Porque em contato com isso, a gente sempre fala que a criança tem que estar em contato com o chão, com a terra, né? Para ganhar resistência. Eu acredito que o indiano ele é mais resistente nesse aspecto, né? Os mais fortes sobrevivem, né? Tem os mais fracos que não dão conta e vão embora. Os mais fracos não conseguem, né? Então, há muitas coisas ainda na Índia. Hoje a Índia é diferente daquela Índia anterior, do povo que habitava, que muitas dessas raças já foram, né? Então, ficaram muitos daqueles que vieram aprender com os capelinos, e são indianos. Indiano é uma classificação terrena, né? Indiano é um cara de fora? Não, é um povo da terra, né? O egípcio hoje é um povo de fora? Não, é um povo da terra. Só que quem estava lá antes era um povo realmente de fora. Chegou na sua casa, a casa é a mesma, então nós ocupamos a casa deles, vamos dizer assim, né? Então, tem a cultura que força muito? Tem. O aspecto cultural da Índia continua, o aprendizado, isso vai sendo
transferido, né? Igual aquela história da panela. Minha mãe, minha avó, bisavó fazia desse jeito nessa panela, agora a gente faz desse jeito. Ah, mas está errado, né? Fazer desse jeito aí. Fala, mas eu aprendi desse jeito, vai ficar desse jeito. Então, quer dizer, há resistência. Você vê, o próprio Mahatma Gandhi veio um espírito iluminado para tentar mudar, ele não mudou, ele conseguiu fazer muita coisa, assim, fazer esse questionamento de mudança e tal, mas não conseguiu. Ainda permanece a rigidez. Então, é o orgulho, o povo egoísta, né? E aí a gente fica pensando, será que nós somos assim também, brasileiro? O brasileiro é um povo mais extrovertido, mas será que nós não temos esses mesmos defeitos manifestando de forma diferente? Tem que questionar. E de repente nós achamos que somos bonitinhos, que somos diferentes, porque somos brasileiros, tem origem do carnaval, origem dos times de futebol, tem uma cultura, né? E essa cultura, às vezes, pode estar sendo enganosa, a gente achar que ela está realmente boa e não está. Em meio disso tudo surgem os movimentos políticos, né, que a gente não precisa nem falar, que são aquilo que se divide nas ideias de governo, de constituição de povo, né? Então, nós estamos numa salada realmente que com o tempo é que vai se organizar, mas é preciso Nós não estar sujamos nessa os salada. rios igual os indianos. Como é que é, Leila? Nós não sujamos os rios como os indianos. Já melhorou um pouquinho nesse aspecto, né? Não, Não, mas pelo menos ainda em muitas... continua, eu acho que ainda é muito, porque a gente tem a parte de esgoto, né, em alguns lugares, mas mesmo assim, lixo é onde você está, você descarta ele, né? Sim. Agora, já era previsto tudo isso acontecer? Sim, o ser humano, ele produz lixo, né? Ele produz material que precisa ser decomposto. Então, a gente precisa descobrir o método, a forma. É aí que entra a inteligência, entra a troca de ideias, entra o profissional, entra o profissionalismo, profissões, exatamente para criar uma dinâmica de um povo, para que ele consiga caminhar desenvolvendo a sua inteligência e moralidade. Então, esse cenário ele é importante, porque poderiam falar, não, mas podia ser já prontinho, né? Deus formar todas as cidades prontinhas, você só chegar a usar e tal. Não, o segredo está em você aprender a construir, né? Por isso que tem metodologia de ensino que funciona muito bem, né? Que vai por esse caminho. Essa metodologia que mostra a criança construindo as próprias ideias. Então, algumas escolas montessorianas, né, que fazem esse tipo de trabalho, não um trabalho eclético, mas bem definido mesmo, um trabalho assim, bem consistente, numa técnica construtivista, né, para que pudesse a criança aprender com o próprio material, o próprio espaço. E lá na Índia tem muito disso, né? A gente vai ver na história Tagore, né? Tagore ele tinha essa metodologia com o aprendizado com a natureza, o aprendizado com a terra, com as coisas. Então, isso é super legal da gente estar fazendo paralelo na área da educação, que está precisando muito de tomar novos rumos, né? Com certeza, a cooperação estrangeira de alienígenas, que possivelmente quando a Terra chegar, a condição de comunicar com os interplanetariamente,
isso vai, com certeza, crescer. As possibilidades de informações que vêm da frente. Então, não só com a mediunidade, porque a mediunidade hoje ela é duvidosa para a maioria das religiões, né? Fala, isso não existe, isso é invenção. Mas quem é espírita sabe que pela mediunidade você está vendo o futuro. Você está vendo as informações que estão lá na frente. São os espíritos que já sabem, já conhecem e vêm trazer para nós. Eu acho importante a gente estar conversando sobre isso antes de estar avançando, porque nós vamos ver grandes movimentos aqui, dos indianos, dos arianos, dos europeus, né? Que nós vamos falar sobre o crescimento desse povo, e nós somos originários de lá também, que nós somos originários arianos, que é um dos braços do hindu, né? Da cultura hindu. Então a gente sabe que os arianos eles desbravaram as regiões de toda a Europa, de todo o Oriente, com muita presciência, muitos deles com conhecimentos bem avançados. Por isso que aconteceu tudo isso. Ela fala, o conhecimento, gente, o conhecimento, ele está na gente também. Vocês podem notar, quando você era pequenininho, quando era criança, você tinha umas ideias que, se você tivesse fortalecido aquelas ideias, ou alguém tivesse percebido aquelas ideias que você tinha, eram verdades que estavam ali já desde criança implantadas em nós. Então, o espírito não perde a verdade. Quando ele encarna, ele está com a verdade. Então, há sempre aquela preocupação, e quando nós falamos aqui, quando você encarnar de novo, e encarnar num lugar totalmente sem todas essas facilidades que você tem hoje, de informações doutrinárias, como vai ser seu comportamento naquele escuro de pensamento? Pode ter certeza que você terá algo diferente, pensando sobre as questões que são impostas na sua frente. Então, existe já um modo de governar, você vai encontrar esse modo de governo, vai encontrar a cultura até pelos próprios pais te passando. Então, mas você tem lá dentro de si mesmo uma certa resistência àqueles pensamentos. Então, essa cultura aqui, ela realmente tinha fortemente já, quando vieram para cá, conhecimentos do cristianismo, conhecimentos muito profundos. Por que cristianismo que eu falo? Cristianismo seria uma retratação dos conhecimentos universais. Então, se o Cristo trouxe para nós conhecimentos universais, claro que em capela esses conhecimentos eram os mesmos. Então, quando eles vieram aqui, casou muito com o conhecimento que o cristianismo iria implantar, iria se desenvolver durante toda o desenvolvimento da humanidade. Então, eles chegariam aqui e se desenvolveriam com as suas próprias ideias. Foi isso que aconteceu. A gente vai ver aqui os Vedas, né, que eram um povo de 3.000 anos antes de Cristo. Inclusive, o hinduísmo saiu dessa prática do vedaísmo, né? E ali é que foi a continuidade do que nós temos hoje, o retrato que temos hoje sobre o hinduísmo. Então, esses conhecimentos, eles vinham com as criaturas, não era um formato pronto. Então, como é que surgiu esse conhecimento? Tanto é que não tem uma pessoa que fundou o hinduísmo, não existe isso. Existe uma cultura que foi se desenvolvendo ao longo do rio Indo, né, que hoje caracteriza como Índia, exatamente por causa desse rio Indo, que é lá no norte, da Índia, né? Então, o nome Índia é provocado por isso aí. Então, esses grupos de pessoas foram formando ao longo dessas condições que já existiam e se despertando. Esse povo foi despertando aos pouquinhos os conhecimentos que eles tinham
ali é muito espontâneo, né? Esses conhecimentos que todos nós temos também quando nós somos crianças, quando nós chegamos aqui, e quando é adolescente eles eclodem, quando passa da adolescência vira aquele problemão, né, com aquelas ideias. Por isso que hoje nós temos um grupo de jovens que vai parecendo o mesmo caminho, questionando o mundo, questionando o sistema, questionando as pessoas. Então, porque eles são assim. Eu tenho um filho diferente. Tem, realmente, ele é diferente. Vai te dar muito questionamento, vai te dar muita mostragem de outras ideias. Então, isso é supernatural, então que a gente não deve espantar com isso. Eu pensei que meu filho ia me seguir direitinho como eu penso. Você se enganou verdadeiramente, isso não acontece. Então, lá na época, era assim, né? Você vê, 3.000 anos antes de Cristo já tinha o conhecimento do cristianismo implantado. Depois de muitos séculos, que hoje, há 160 anos, surge de novo as revelações. Porque não foram suficientes. Onde ficaram guardadas essas informações? Com quem ficou guardado? Informações que não são reproduzidas, não são trazidas. Então, elas aparecem do lado espontâneo, por certas expressões. Os iniciados se continham em templos, não se podia falar, passar, porque era uma verdade que chocava. Então, tudo isso veio consolidar o pensamento deles, como pensava depois do Cristo há 2.000 anos e como veio na doutrina espírita há 160 anos. Então, essas ideias elas já são antigas. O espiritismo não inventou nada. Nem os hindus, nem os egípcios inventaram nada. Então, isso são conhecimentos que andam junto com o pensamento, com as criaturas que estão ali para montar esse cenário. Alguma pergunta, alguma consideração? A mãozinha está aqui levantada. Tem mão aí? Tem mão levantada aqui. Eu não sei olhar a mão aqui, não. Mas vamos lá, quem é que falou? Eu não estou aparecendo, não. É você? Olha a mãozinha aí do lado esquerdo. A gente não tem a cultura da mãozinha levantada, né, para pedir licença para falar. Eu acho que fui eu por acidente, viu? Não, mas eu que estou com a mão levantada aqui. Agora eu estou vendo a sua mãozinha. Você já achou que era por acidente também? É porque você, no meu quadro, aqui você está bem lá no alto, né? E do lado esquerdo. Aí tem lá o resto, né? Da gravação e está em cima da sua mãozinha. Desculpa. Eu sabia que sua mão está escondida. Não, eu só queria fazer uma observação que eu não sei, que eu percebi aqui, às vezes vocês me chamam a atenção que não é isso. Bom, primeiro, quando a gente acho que na introdução, se eu não me engano, a gente falou, né, sobre... o Emmanuel falou rapidamente, né, sobre os países. Eu lembro que houve uma fala da Índia, né, que veio com uma elevação espiritual e que terminou se perdendo por causa... Né, quando se perdeu, né, quando começou a dividir castas, né, quer dizer, não entendeu bem essa questão da fraternidade. Isolamento. Né? Oi? Isolamento. Do isolamento. Não entendeu a questão da fraternidade, né? Do amor ao próximo. Né? E fez essa questão, deixou o orgulho, né? Supitar, né? Que essa questão da casta tem a ver com tudo isso, né? Com orgulho, nós somos melhor, você é inferior, etc. Esse foi um momento assim, que sempre me chama a atenção, né? Que aí, por que eu fiquei refletindo agora sobre a Índia? Que a gente, lendo agora, né, a gente estudando a Índia e refletindo melhor, ela é uma base que a gente pode levar como exemplo mesmo da gente fazer uma autorreflexão no nosso momento agora, né? E aí eu estava vendo aqui as questões né, que ele está falando sobre os Vedas e os Upanishads, e é muito interessante quando ele fala que é o pronúncio da filosofia, porque, e aí eu pensei assim, me veio um mapa mental
a questão Vedas, né? Upanishads, porque o Vedas ele é conhecido pelos seus cânticos, né? Sânscritos, né? Das suas elevações espirituais através do cântico, né? Que seriam as nossas orações. A gente se eleva espiritualmente através do cântico também, nós aqui, né? E a importância dos Upanishads, que era exatamente aqueles que se sentavam no chão, porque a Índia tem muito isso, né? Do contato com o chão, com a base, né? Com a terra, né? Eu achei muito interessante que, ao mesmo tempo que você... São os dois contrastes importantíssimos para a nossa vida e para o nosso equilíbrio. Você canta para se elevar, mas você senta no chão humildemente para ouvir o seu mestre. Porque é essa cultura deles, né? Você está lá, né? A questão do budismo, né? Você senta no chão mesmo. Eu lembro muito disso na yoga, né? Que a gente está sempre trazendo essa questão terra. Entregue seu corpo para a terra, né? Quando você está... aí depois você eleva o seu pensamento e se introspecta para que você se autoconheça, né? Achei tão interessante isso aqui, porque no momento que eu estava lendo isso, eu estava pensando exatamente nisso, que é mais um conhecimento que nós temos que ter, e mais um exemplo que a gente tem que trazer para o nosso Ocidente, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, porque nós estamos aqui. E que os dois momentos são importantes, que é o momento do equilíbrio. E eu pensando nisso, que é exatamente esse equilíbrio dos Vedas e dos Upanishads que nos faz ter uma vida equilibrada, organicamente, né? E espiritualmente. Né? Assim, era essa reflexão que me veio, eu quis compartilhar com vocês. Até mesmo porque, eu lembrei também mais disso, porque no estudo que a gente está fazendo, né, da Joana de Ângelo, a gente falou sobre a questão da saúde, né? Os textos da Joana lá, questão da saúde física, né? Saúde física, saúde espiritual. O que é essa saúde global, né? E na hora das discussões lá, eu comecei a fazer outras reflexões, por isso que me lembrou isso aqui também que eu puxei. O que é a saúde, né, de uma forma global? Será que você estando com o corpo machucado, doído, quebrado, você pode estar totalmente doente? Você, na dor física, você não pode estar saudável? Então, eu comecei a fazer essas reflexões e lembrei desse equilíbrio do alto, né, da elevação para o alto, né, para a espiritualidade, e da importância da terra, da matéria, né, de nós aqui, enquanto pessoas, né, perecíveis, né, que temos que cuidar né, desse momento, para que a gente se desgaste, mas no momento certo, né, para que a gente mantenha esse equilíbrio. Era isso que eu queria compartilhar. Bom. Muito boa contribuição. E realmente, o Fran, está faltando o que em nós? Está faltando muita atenção para a mente, né? É um negócio que os hindus faziam muito, né? Preocupar-se mentalmente, preparar-se mentalmente. E nós temos tudo às mãos para fazer e a gente fica com medo de entrar no tal do ritualismo, né? Então a gente tem o receio de estar entrando, mas muito receio, às vezes, por exemplo, vamos sentar no chão, já fica cismado. Dentro do movimento espírita, se você passar, vamos sentar no chão, já tem atos estranhos. Tem um grupo aqui em Uberlândia que eles fazem os encontros deles e é muito questionado no movimento ortodoxo, né, do movimento espírita. Então, aí eles se dividem. Tem uma classe que monta lá um encontro da fraternidade, né, sem fronteira, tem outro do encontro, como é que chama lá do pessoal, gente? Da Alta de Souza, né, que monta encontros belíssimos, cujo encontro que eu já participei, tive que sentar no chão, fazer tudo aquilo. Então, era legal, porque você ficava ali naquele momento, pensando em si mesmo, fazia uma reflexão, uma introspecção, sabe? A gente tem medo de fazer isso. O Paulo falou da oficina, né? Então, alguns vão estranhar quando você começar a montar um cenário, montar alguma coisa ali, acha que aquilo ali
realmente prejudica, que está fora. E não é nada disso. A gente está mostrando que nós estamos dentro de um contexto. Você, apesar de estar num corpo, esse corpo é um conjunto atômico, é um conjunto de energias. O ambiente também é um conjunto de energia. Então, você está imerso num conjunto de forças, né? Até ontem de manhã, um novo participante lá com a gente, né? Pela primeira vez ele veio, então ele veio falar que a sogra dele, a tia dele, a avó dele. A avó dele trabalha muito com a quântica, e ela conversa muito com ele. Você falou muito sobre quântica aí, né? Porque a minha sogra, minha avó fala muito comigo e tal. E, nossa, eu queria falar mais sobre isso aí e tal. É só você participar, né? Na verdade, hoje tem muita nomenclatura falando as mesmas coisas. Então, essas divisões não são boas. Então, quando a gente tiver respeito pelas teorias que vêm de fora, né? Então, os Upanishads que você colocou bem aí, né? Então, aquele ato de sentar, de respeito, né? Acho que está faltando a gente fazer movimentos dentro da própria casa para aproximar através de mentalização, sabe? De concentração, aprender a fazer isso, aprender a se soltar mais, porque nós somos muito compactados no corpo, nós somos muito densos no corpo. Às vezes a gente adoece exatamente porque nós não sabemos controlar isso mentalmente. E hoje a psicologia está fazendo aí com muito sucesso, né? Esse progresso do relaxamento, né, que as pessoas fazem. Hoje a Fran me manda direto as músicas para relaxamento, para mentalização. Isso é muito importante, né? Nós temos que ser meio zen mesmo, né? Então, quando você falar zen, porque essa palavra vem, mas é um código que Jesus usa lá, mas assim, nós devemos ser mais flexíveis. O zen é ser flexível, não ser tão durão, não ser tão opaco, você realmente dá condição da luz passar. Então, a gente não está deixando a luz passar por nós, entrar dentro de nós. Então, é sério isso, gente. E nós estamos perdendo existências importantíssimas. Nós estamos falando aqui que é necessário estarmos juntos. Isso aí já é um sinal que realmente tem importância a energia ali concentrada, o abraço, a amizade, isso tem muito valor e isso agrega muito. Aqui está agregando, sim, porque nós conhecemos todos aqui, estamos falando com todos, qualquer um pode falar, mas o presencial tem algo mais. Nós encarnamos para o presencial e não para o online, né? Então, o presencial, se você veio com o corpo, é porque você tem que estar realmente valorizando esse centro de força. Porque você tem uma natureza, você tem um centro de força. Você é um dos centros de força da natureza. Você está contida num sistema orgânico que chama corpo dentro da natureza. Mas nós não podemos correr o risco a ponto de ter umas teorias que vai para o panteísmo, né? Que Deus é natureza, que tudo é Deus, Deus é tudo. Quer dizer, a gente precisa aprender a separar isso, porque você não volta para o todo universal, você volta com individualidade. Começou a pensar certo o poder, mas depois eles começaram a introduzir coisas totalmente fora. Quer dizer, essa teoria do panteísmo nasce aqui, desse povo, né? que pensa que a hora que você morre, se desencarna, você já reencarna no outro corpo. Então, é rapidamente. Então, são culturas que trazem verdades embutidas de ignorância. Tem coisas que não são verdades
que a gente está manchando. É um grande rio puro em que nós jogamos dejetos lá, com o nosso pensamento. Então, o que a gente tem que fazer? Ajudar a água a ficar pura, o pensamento ficar puro. É por isso que estudar é importante, trabalhar é importante no serviço da caridade, bem que você se desenvolve. Só ficar estudando também não chega a lugar nenhum, né? Alguma consideração, gente? Perguntas? Então, olha lá, nas margens dos Ganges foram os primeiros a formar os pródromos de uma sociedade organizada. Foram os primeiros. Então, essa região então é muito importante, o surgimento dos capelinos, tá? Cujos núcleos representariam uma grande percentagem de ascendentes de coletividades do porvir. Então, a grande percentagem daqueles que vieram estavam por ali. Tanto é que muita gente, quando tem muita gente, os pensamentos são variados, eles se separam. E a gente vai ver que isso aconteceu, né? Dessa cultura se separaram muitos, né? Muitos outros agrupamentos. Então, nós vamos tentar entender. Então, os egípcios, que eram fechados também em si, mas que tinham participação, davam abertura mais ou menos, mas o orgulho era muito grande e impediam esses valores serem realmente redistribuídos. As organizações hindus são de origem anterior à própria civilização egípcia e antecederam de muitos agrupamentos israelitas, de onde sairiam mais tarde as personalidades notáveis, como o de Abraão e Moisés. Olha só. Então, dessa organização hindu, nessa região, é a mais antiga de todas elas, pode-se dizer a mais antiga, que foram concentrando esse povo que veio de Capela. Então, eles foram encarnando, foram se organizando naquela região. Que a gente pensa assim, o egípcio, ele começou já fazendo pirâmide. Não foi assim. O egípcio veio encarnado em condições evolutivas, durante muitos séculos aí, se adaptando e adaptando o próprio espaço para um dia chegar a demonstrar verdadeiramente os seus valores e ser uma cultura forte. Mas depois foram embora e ficou as pirâmides como retrato dessa cultura, e agora os egípcios são outros, como acontece hoje nessa cultura hindu, né? Gente, vocês estão muito caladinhos. Alguém pode falar aí. Daniel, eu fiquei com umas dúvidas aqui. Estão entendendo aqui, o povo hindu, a Índia, são degredados de Capela que vieram ainda antes dos egípcios? Sim. Porque é um povo só. Você concorda que o povo que veio de lá é um povo então, só? Então, é isso que eu ia perguntar, se da Índia pode ter ido para o Egito ou se são separados, né? Vieram de Capela para o Egito, de Capela para a Índia. Com necessidades já reencarnados, migrarem para de um para o outro. o Egito, primeiro veio para a Índia e lá e depois reencarnar esses outros, né? Você fala. Então, pode, com certeza. Por que tem que ser reencarnado em corpos do povo natural? Então, de repente, já se tinha essas migrações, né? Encarna num corpo do hindu, mas na região que ele está do Egito, por exemplo. Então, tinha essas trocas, né? Quem vai estudar aí a Cleópatra, né? Que vai fazer essa migração, né? Tentou o seu namoro, né, com outro de outra região. Então, depois a gente pode trazer essa história da Cleópatra aqui para a gente entender, né? Não é o caso de hoje. Mas
existiam essas migrações, sim, essas desconcentrações dos Ganges para outras regiões, como foi a originária de todo o povo ariano. O ariano saiu desse hinduísmo, desse povo que reencarnou como hindu. Aí se espalharam por toda a Europa. Hoje você conhece todos os países europeus originários, e inclusive o Brasil. Uma grande parte dos arianos que habitavam nas regiões da Europa, cansados das lutas, vieram para o Brasil. Está lá no livro, essa informação lá no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então, essa migração desse povo de lá para cá, né, uma grande percentagem. Outro grupo foram para a região norte, Estados Unidos. Por que existem essas brigas entre Estados Unidos e as regiões de Israel, de Irã, Paquistão? Está sempre pondo o dedo naquilo, porque eles têm tudo a ver com aquilo ali. Eles têm uma ligação. Então, mesmo distante, eles podem pôr o dedo lá. Como eles são potências mundiais, então usar a força, o medo, o pavor, né? Como a Rússia. Né? A Rússia é outra classe também, constituída, a gente já falou aqui, são também originários desse povo que veio de lá de Capela. Então, oi. A respeito desse aí, o Emmanuel diz aqui na página 31 do meu livro: aqueles seres decaídos e degradados, à maneira de suas vidas passadas, no mundo distante da Capela, com o transcurso dos anos, reuniram-se em 4 grandes grupos, que se fixaram depois nos povos mais antigos, obedecendo às afinidades sentimentais e linguísticas que os associavam na constelação do cocheiro. Ou seja, eles encarnaram em vários pontos aqui, depois, por proximidade, eles foram se agrupando nesses 4 grandes grupos. Aí, responde para você aí, o Valquíria, o que você tinha perguntado. Né? Ele leu, eu achei que fala lá nos 4 grandes povos, né, Amado? E a resposta de quem conhece, que é o Emmanuel. Não, eu falo, você deu a resposta. Não, mas você pode pensar assim também, que a resposta vai ser sua. Não. Ué, você aceitou? Se você for para um outro planeta... Direito autoral. Mas vamos supor que você vai para outro planeta, né? Degradado. Aí você chega lá, você fala essa verdade aí, você vai falar, isso aqui não é meu não, gente, isso aqui é do Emmanuel. Então, você vai falar do seu conhecimento alcançado. Interiorizei. Você concordou, raciocinou? Não, então também pensamento que a gente passa a ter, né? Eu não confabulo com esse pensamento. Então tá, então você continua com o pensamento de quem te ensinou dessa forma. Agora, eu aprendi com esse, eu estou replicando isso. Você é um espelho. Você reflete aquilo que você aprende. Então, essa reflexão, até o Emmanuel, você acha que o Emmanuel está refletindo o quê? Pensamento do Cristo, pensamento de quem está acima, mas não fica assim o Emmanuel chegar para nós e falar assim, eu vou falar um negócio aqui para você, mas isso aqui eu aprendi com fulano e tal. Isso aqui é frase dele. Porque a frase do outro também não é dele. Entendeu? É uma recuperação, é uma reflexão do conhecimento. Então, se considere, amado, que esteja aprendendo, que esteja refletindo já as suas próprias ideias, porque você concorda. Você interiorizou essas ideias. Então, é muito importante a gente... É uma coisa pequena que a gente falou aqui, mas isso é importante para a nossa vida. Mas quando você cita a fonte, tem mais credibilidade. Sim, agora no estudo. Mas você... no estudo aqui, realmente, nós estamos fazendo um estudo. Mas, assim, você vai fazer uma palestra... Gente,
meus irmãos, ó, conforme fulano e tal pensou assim, eu na página tal, tal. Você já perdeu quantos por cento da fala? Entende? Então, ou você tenha confiança de ouvir aquele que vai falar, ou vira uma mera fonte de pesquisa. Então, vai lá, põe lá a fonte de pesquisa. Gente, o que eu vou falar está na fonte de pesquisa aqui. Vai lá e busca. Olha, não é pouco, não, olha lá. Pensei nisso agora. Você pega, coloca a bibliografia todinha no quadro lá. Não precisa de palestrante. Eu interpretei assim, né? Vocês vão ler lá, se você não tiver interpretado assim, depois a gente discute. A gente aprende, né? Estuda junto. Bom fim de semana que eu tenho que fazer almoço, viu, Daniel? Nosso tempo já foi. Fiquem com Deus. Que a gente atrasou hoje, né, gente? Ó. Mas então, semana que vem a gente continua na próxima. Próxima semana é Teams ou... Vai ser falado no grupo. Vamos ver aí, né? Vamos resolver aqui. Durante Eu vou falar com o Marcos. essa semana a gente fala aí. Já vai ser presencial, viu, Daniel? Bom fim de semana para você. Tomara, eu tô... Vai sim, vai sim, vai sim. Gente, fiquem com Deus. Um abraço para todos. Estou quase indo presencial por causa desse time. Leva Bom final de semana. Até a próxima semana. Um beijo no coração. Tchau, Fiquem com Deus. Bom final de semana, gente. Vocês todos. Fiquem com Deus.